Filho mente e rouba a riqueza da mãe, mas é atingido por castigo e perde a memória da fortuna. A história que vou contar hoje aconteceu numa cidadezinha esquecida no meio da Caatinga, onde o sol castiga sem piedade e a terra seca parece gritar por misericórdia. Era ali que vivia Dona Joana, uma mulher de 60 e poucos anos, com as mãos calejadas de tanto trabalhar e o coração cheio de fé. Morava numa casinha de taipa, pequena, mas sempre limpa, com um quintal onde criava algumas galinhas e plantava o que a terra permitia. Dona Joana era conhecida por todos como uma mulher honesta, daquelas que preferem passar fome a dever um tostão sequer. Ela tinha um único filho, Pedro, que desde menino mostrava que seu caminho seria diferente. Enquanto Dona Joana lavava roupa para fora e cozinhava para famílias mais abastadas, Pedro crescia com os olhos cheios de inveja. Via os filhos dos fazendeiros passando de carro, roupas novas, e sentia uma revolta crescer dentro do peito, não por injustiça social, mas por desejar tudo sem trabalhar. Dona Joana tentava educá-lo nos caminhos da honestidade. Meu filho, o pouco que temos é fruto de suor honesto. Dinheiro que vem fácil, vai fácil, e o que vem do mal traz maldição. Mas Pedro ouvia como quem escuta o vento. Achava a mãe tola, presa a valores que a mantinham pobre. Aos 25 anos, já não escondia o desprezo pela vida simples da mãe. Passava os dias na cidade, envolvido com gente de má índole, em busca de enriquecer rápido. Foi então que soube de algo que mudaria tudo. Dona Joana, apesar de pobre, guardava um segredo que nem o filho imaginava. Durante anos, juntara cada tostão que sobrava. Não era fortuna, mas uma quantia respeitável, escondida debaixo de uma tábua solta no assoalho. Era seu sustento para a velhice, e talvez ajuda para Pedro quando ele criasse juízo. Pedro descobriu o esconderijo por acaso, enquanto vasculhava a casa. Quando pisou na tábua solta e viu os maços de dinheiro, o coração disparou. Era mais do que imaginava. Com aquilo poderia ir à capital, investir em algum negócio, talvez até comprar um carro, mas se simplesmente pegasse e sumisse, todos saberiam que foi ele. Então, sua mente arquitetou um plano cruel, nascido da ganância. Quando Dona Joana chegou, encontrou Pedro sério, sentado na sala. Mãe, preciso falar com a senhora. Ela sentiu o peito apertar. Aconteceu alguma coisa? Pedro então contou a pior mentira possível. Disse que devia dinheiro a agiotas perigosos. Jurou que haviam ameaçado queimar a casa e machucá-la. Se eu não pagar até amanhã, mãe, eles vêm aqui. O mundo de Dona Joana desabou. Quanto você deve, meu filho? Pedro inventou um valor acima do que ela tinha, mas disse: qualquer coisa já ajuda. Sem hesitar, ela foi ao esconderijo e pegou todo o dinheiro guardado em anos de sacrifício. Cada nota era uma refeição pulada, um remédio não comprado, mas entregou tudo para salvar o filho. Pedro a abraçou, fingindo gratidão. Eu volto logo. Mas no coração só havia o frio da ganância. Naquela noite, fez as malas e partiu para a capital, deixando Dona Joana sozinha, acreditando que salvava o filho de uma dívida inexistente. Na capital, Pedro investiu o dinheiro roubado em um negócio de revenda. Com lábia, multiplicou o valor rapidamente. Em meses, tinha apartamento, carro zero, roupas de marca. Cortou contato com a mãe. Para ele, ela era parte de um passado a ser esquecido. Mas certas traições despertam forças que vão além da lógica. 6 meses depois, numa manhã de domingo, Pedro acordou estranho. Por alguns segundos, não soube onde estava. Nos dias seguintes, começou a esquecer coisas simples, onde deixou as chaves, compromissos, conversas. A situação piorou de forma assustadora. Passou a esquecer senhas, nomes importantes, até o próprio endereço. O diagnóstico médico veio como um raio, uma forma rara e agressiva de perda de memória, sem explicação. A cada dia, Pedro perdia mais de si. Olhava para sua conta bancária e não lembrava de como havia conseguido o dinheiro. Estava cercado de riqueza, mas incapaz de usufruí-la. Esquecia reuniões, perdia documentos, assinava contratos sem saber o que havia negociado. O império construído sobre a mentira começava a ruir. Era como se uma maldição tivesse caído sobre ele, não tirando a riqueza,
mas a capacidade de desfrutá-la. Um castigo preciso para quem colocou a ganância acima até do amor da própria mãe. Comente: qual o castigo mais justo para um filho que mente e rouba a própria mãe? A vida de Pedro se transformou num pesadelo que ele jamais poderia imaginar. Ele, que sempre teve tanto medo da pobreza, agora vivia uma miséria muito pior, a miséria da mente. A cada dia, mais pedaços da sua memória desapareciam, como areia escorrendo entre os dedos. Acordava sem saber quem era, olhava no espelho e demorava a reconhecer o próprio rosto. Os vizinhos do prédio luxuoso onde morava começaram a reclamar. Pedro vagava pelos corredores confuso, batia nas portas erradas, esquecia se já tinha almoçado e preparava comida várias vezes ao dia, deixando tudo queimar. As empresas Parse-Partners passaram a cancelar contratos, pois lidar com ele se tornara impossível. O dinheiro na conta continuava lá, intocável, porque ele não se lembrava das senhas nem dos procedimentos bancários. Foi então que vieram os problemas graves. Sem gerenciar nada, deixou de pagar as contas do apartamento. Luz, água e condomínio foram cortados. Ele não entendia o que estava acontecendo. Passava os dias no escuro, tentando se lembrar de quem era ou como tinha chegado ali. Os únicos fragmentos de memória que permaneciam eram lembranças da infância. A casa de taipa, o quintal com galinhas, o rosto da mãe. A situação chegou ao limite quando o proprietário do apartamento entrou com ordem de despejo. Pedro foi colocado para fora com apenas a roupa do corpo. Não sabia onde estavam seus documentos e não conseguia provar que tinha dinheiro no banco. Tornou-se apenas mais um morador de rua, vagando sem rumo pela capital. Reduzido a nada, algo começou a acontecer em sua mente confusa. Como um instinto de animal ferido voltando ao ninho, ele começou a caminhar. Não sabia por quê, mas seus pés o levavam. Durante dias, andou pelas estradas, pegou caronas, dormiu ao relento e comeu restos. Estava completamente desfigurado quando chegou à cidadezinha da Caatinga. O homem que havia partido meses antes, bem vestido e orgulhoso, agora era um farrapo humano, sujo, com roupas rasgadas e olhos vazios. Andou sem rumo pelas ruas até parar, por instinto, diante de uma casa de taipa, que algo nele reconhecia. Dona Joana estava no quintal, alimentando as galinhas quando viu a figura maltrapilha no portão. Não o reconheceu de imediato, mas quando olhou com atenção, o coração quase parou. Pedro, ela sussurrou, correndo em direção ao portão. O que encontrou partiu seu coração. O filho, aquele que havia roubado tudo dela com uma mentira cruel, estava ali. Mas não estava. Ele a olhava sem reconhecimento. "Quem é a senhora?" perguntou fraco. "Eu conheço essa casa? Por quê? Vim parar aqui." Dona Joana entendeu que algo terrível havia acontecido. Não sabia o que, mas viu que o filho estava perdido. E o que fez? Aquela mulher, que tinha todo o direito de rejeitá-lo, apenas abriu os braços e disse: "Você está em casa, meu filho." Está em casa. Nas semanas seguintes, cuidou de Pedro como um bebê. Dava banho, preparava comida, colocava para dormir. Com paciência infinita, tentava ajudá-lo a recuperar a memória. Mostrava fotos, contava histórias, apontava objetos. Até que um dia, ao ver uma foto da infância, algo se mexeu na mente dele. Pedro olhou para a mãe e, pela primeira vez em muito tempo, reconheceu aqueles olhos. "Mãe", disse emocionado. A partir daí, as memórias voltaram aos poucos, e junto delas, a lembrança da mentira, do roubo, da traição. Pedro lembrou de tudo e caiu em prantos. "Eu roubei a senhora. Como pode me cuidar? Como não me odeia?" Dona Joana segurou seu rosto e respondeu: "Porque sou sua mãe. Mãe não abandona filho. Eu sofri, chorei, mas quando você voltou doente, só pensei: meu filho precisa de mim. O dinheiro era só dinheiro. Você é a minha vida." Foi o verdadeiro milagre. Como se o perdão quebrasse a maldição, a mente de Pedro começou a clarear. As memórias voltaram com mais força. Ele se lembrou das senhas, dos documentos, de tudo. Mas agora nada aquilo importava. Pedro decidiu mudar. Foi à capital, recuperou o que restava do dinheiro, vendeu tudo e voltou para Caatinga. Reformou a casa da mãe,
comprou um pedaço de terra e começou a trabalhar honestamente. O restante do dinheiro devolveu à mãe, mesmo ela dizendo que não queria. Esse dinheiro tem que voltar para a senhora. Os anos passaram e Pedro nunca mais saiu dali. Tornou-se conhecido como homem de palavra. E o que mais chamava atenção era o cuidado com a mãe. Dona Juana nunca mais precisou trabalhar para ninguém. A história dos dois se espalhou e virou exemplo. Ensina que riqueza obtida com mentira não traz felicidade, que família não se abandona, que o perdão tem poder maior que qualquer maldição e que a verdadeira fortuna está na honra e na consciência limpa. Quando Dona Joana já estava velhinha, certa noite olhando as estrelas, disse: "O que me quebrou não foi o dinheiro, foi achar que tinha perdido você. Mas você voltou e voltou melhor. Isso vale mais que tudo." Pedro segurou a mão da mãe e finalmente entendeu. Existem coisas que não têm preço, e a maior riqueza é o amor de quem realmente importa. A maldição não foi castigo divino, mas consequência de escolhas erradas. E o perdão foi a força que o libertou. Essa história nos faz refletir. Quantas vezes colocamos o dinheiro acima das pessoas? Quantas vezes a ganância nos cega? E quantas vezes deixamos de perdoar quando o perdão poderia libertar todos os envolvidos? A lição da Caatinga é clara. Não existe riqueza que vale a pena se custar sua honra e sua família. Inscreva-se no canal para mais lições de vida e deixe o like se você acredita no poder do perdão.